Fala pessoal, tudo bom? Gostaria de relatar a física que está por trás das reações fisiológicas na subida do monte. O Everest é muito mais conhecido do que escalado, justamente pelo alto risco à saúde, principalmente a partir dos 3.500 metros, onde, para compensar a falta de oxigênio, o ser humano precisa realizar de 7 a 10 respirações completas a cada passo, e ainda descansar por 1 ou 2 minutos a cada 18 a 27 metros de subida. E é uma caminhada que sem gás oxigênio, dificilmente a pessoa sai viva, obviamente. E por que isso acontece? Imagine, nós vivemos como se fosse no fundo de oceano de ar, de um oceano de um ar, certo? Da mesma forma que a água, o ar exerce pressão em nós. Mas a princípio de tudo, afinal, o que é pressão? A pressão está relacionada à força, é uma grandeza escalar que indica que a força está sendo aplicada a uma determinada área. Quanto menor a área, maior a pressão, por tender a ter uma força cada vez mais pontual. Então, voltando para a pressão atmosférica, ela é uma força que o ar exerce em nós a cada metro quadrado. O peso do ar por metro quadrado é de 100.000 newtons. Por definição, que se encontra no Google, a atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. Mas afinal, mais uma vez, o que isso interfere na saúde dos montanhistas? Bom, como estamos falando da atmosfera e nela temos oxigênio, o oxigênio é um gás. E estes, como todos os gases, têm grandezas fundamentais, e essas grandezas são temperatura, pressão e volume. O químico italiano Avogadro comprovou que volumes iguais de quaisquer gases que estão nas mesmas condições de temperatura e pressão apresentam o mesmo número de moléculas. E afinal, o que isso quer dizer? Quer dizer que, sabendo que a nível do mar a pressão é 1 atm, podemos usar a equação de estado dos gases que relaciona as três grandezas fundamentais já citadas. Como toda lei na física, temos uma constante de proporcionalidade que se chama constante universal dos gases perfeitos, que vale 0,08, e com isso podemos saber que o volume ocupa 1 mol de oxigênio a nível do mar. Bom, se usamos alguns dados do Google mesmo, como temperatura, que aqui estamos em São Paulo, varia de 26,5 a 28 graus. Vamos usar uma média de 27 para facilitar. Convertendo isso a Kelvin, só para conhecimento, usa-se a escala Kelvin porque é a única escala de temperatura que trabalha com movimentação de partículas. E aqui a gente está considerando que o gás são partículas em movimento. Então, voltando, adotando a pressão de 1 atm, como falado, temos que 1 mol de oxigênio a nível do mar vale mais ou menos 24 litros, né? A gente falou dos dados, não do resultado. O que é isso? Interpretando que os gases são pequenas partículas, 1 mol ocupa esse volume a nível do mar. Então, 1 mol de oxigênio a nível do mar ocupa 24 litros. E que sentido faz isso? Vai fazer sentido porque agora vamos até o Everest, tá? Para ver o que realmente ele ocupa de volume, porque lá no Everest a pressão é 0,4 atm. É mais ou menos 1/3 da pressão atmosférica que temos aqui no nosso dia a dia, quase a nível do mar. Bom, a temperatura lá chega a menos 23 graus, que convertendo em kelvins é de 250 K. E o mol, que vamos usar, de oxigênio, temos 50 litros de volume, tá? Usando as mesmas regras, né? Com condições diferentes, claro que a pressão não é 1, é 0,4 e a temperatura é diferente, menos 23 graus, temos que o mol de oxigênio no Everest ocupa 50 litros, diferente aqui, nível do mar, que é 24. O que isso significa? Significa que a nível do mar as partículas estão mais próximas do que no Everest, o que torna a respiração mais difícil nesse lugar. Se fosse em Marte, estariam muito mais afastadas, com volume de 300 litros, o que torna a respiração impossível.